Sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Horas ao vivo, hein? Olá, está entrando no ar ao vivo mais um programa Comunidade Legal. Queria começar esse programa hoje parabenizando todo mundo que está fazendo aniversário, inclusive o nosso amigo Valdir Almeida, lá da 24 de maio. Ele mandou uma mensagem pra gente, Sebastião, que diz o seguinte: pode falar. Ser inteligente é aprender com os próprios erros. Ser sábio é aprender com os erros dos outros. Muito obrigada pela mensagem, Valdir. Feliz aniversário. Queria agradecer também as vendedoras da Tentage, que foram muito legais comigo hoje, porque hoje, Sebastião, tinha um trânsito que eu não consegui nem em casa. Aí eu fui lá na Tentage, elas fizeram uma maquiagem, então a gente está aí. Bom, o programa hoje está muito legal. Nós vamos falar sobre os mistérios da ordem maçônica. Porque tem muitas verdades, tem muitos mitos, né? Como não abrem isso para nós, a gente fica sem saber. Será que é verdade que matam bode? Por que eles usam capa preta? Por que eles usam aquele chapéu de que mesmo? Ah, tem um chapéu aí especial e a gente quer saber qual é o chapéu. Então hoje tem uma pessoa aqui especialista nisso, que tem um maçom, né? O Sebastião é maçom. E tem também um demolei, né? Aqui para participar da gente do nosso programa. Então vamos apresentar o Leonardo. Leonardo é demolei, né, Leonardo? Isso. Então vamos lá, Leonardo. Qual a diferença do demolei para o maçom? Bem, a Ordem Demolei, ela é uma ordem para jovens homens de 12 a 21 anos. Ou seja, não entra mulher. Não entra mulher. E ela é uma ordem patrocinada pela maçonaria. Nós não somos como maçons, nós não estudamos as coisas que os maçons estudam, nós não temos os ensinamentos que os maçons têm. Nós somos uma ordem diferente da maçonaria. Ser um demolei não garante nenhum tipo de entrada na maçonaria pro menino que seja iniciado, entendeu? Não é uma ordem que tem relação com a maçonaria. Ela só é patrocinada pela maçonaria porque foi criada por ela. Tem alguns ensinamentos, né? Boa noite a todos. Como foi a semana? Tudo bem? Estamos aqui com o Leonardo Lacerda. Ele é mestre conselheiro regional da Ordem Demolei. Leonardo, vamos lá. Qual a finalidade da Ordem Demolei? Bem, a finalidade da Ordem Demolei, ela se baseia principalmente na liderança. Porque nos ensinamentos de liderança. Nos ensinamentos de liderança. Porque entre um jovem de 12 e 21 anos, você olha para a sociedade hoje, você vê como eles agem. Eles querem saber somente de festa, ou não querem saber de nada, acabam se envolvendo com algum tipo de droga, esse tipo de coisa que a gente vê hoje na sociedade. Dentro da Ordem Demolei, nós encontramos uma estrutura baseada para a melhoria da liderança, da liderança dele mesmo, da liderança intelectual da pessoa, para ela se tornar útil à sociedade. Tem um ditado dentro da Ordem Demolei que diz, para ser útil à sociedade, não é preciso ser um demolei, mas para ser um demolei é preciso ser útil à sociedade. Positivo. Entendeu? Isso aí. Essa é a principal filosofia dentro da Ordem Demolei. E a própria administração entre vocês. Porque semana retrasada eu tive com o Francisco Chicão, um amigo nosso, um irmão maçônico, e tem uma situação de um demolei que está começando a beber uns negocinhos, ir para uma festa. Aí já foi chamado um outro demolei para conversar com ele, já foi todo mundo chamado, a mãe dele, etc. Já existe uma organização, uma disciplina entre os próprios demoleis. É uma ajuda mútua que nós fazemos para melhoria, entendeu? O principal objetivo
é a melhoria, de acordo com os ensinamentos da Ordem de Molay. Que esses ensinamentos eu posso falar muito rápido. São 7 virtudes e 3 baluartes que a Ordem de Molay se baseia. Que são as virtudes do amor filial, que é o amor do pai e da mãe, a primeira virtude de todas, que é a primeira virtude de todas. Tem a reverência pelas coisas sagradas, que é o respeito sobre qualquer religião, sobre qualquer dogma que existe no mundo. Não existe diferenciação disso dentro da Ordem de Molay. Reverência pelas coisas sagradas, cortesia, que é ser cortês consigo mesmo, com o próximo, companheirismo, que é a virtude central, sem ela qualquer outra nunca existiria jamais, que é o companheirismo. Você, por exemplo, ajudar um Demolay a sair de um problema é um companheirismo. Você ajudar a família de um Demolay moralmente, entendeu? Principalmente moralmente. Fidelidade, ser fiel aos ideais, ser fiel à pessoa que você é, ser fiel à sociedade. Pureza, que é pureza de costumes, de pensamentos, de você agir corretamente. E patriotismo, que é aí que se fecha o ciclo de 7 virtudes com a virtude do patriotismo, para nós exercermos todos os ensinamentos para a sociedade. Por isso, principalmente daquele ensinamento que eu te falei, que para ser um Demolay é preciso ser útil para a sociedade. E mais os 3 baluartes, que são o baluarte da liberdade civil, liberdade religiosa e liberdade intelectual. Liberdade civil, que nós não apoiamos nenhum tipo de política. Nós temos Demolays que fazem parte da prefeitura, de partidos políticos da cidade diferentes. Isso não impede o Demolay dele entrar lá dentro, entendeu? Qualquer um tem liberdade para seguir o caminho que quiser, não existe dogmas. Liberdade intelectual, o Demolay tem liberdade para acreditar no que quiser. Liberdade religiosa, nós não impomos nenhum dogma, nem nos referimos a um único tipo de religião. É um ensinamento universal. Entendeu? Não se restringe a nada disso. Então a Ordem de Molay, ela se baseia nessas 7 virtudes e nos 3 baluartes. Pode fazer pergunta, doutora? Nossa, doutora, porque eu vou fazer pergunta como leiga, que, por exemplo, eu sou uma pessoa do povo, então a gente não tem acesso a isso. Então o que acontece? Existem muitos mistérios, tipo, vocês vestem uma capa preta, vocês usam um chapéu, rituais de vocês têm aquelas flechas, não... espadas. Então é um ritual muito diferente. A gente não fica sabendo o que acontece porque é tudo muito misterioso. As mulheres não têm acesso. Então é muito mistério, é uma coisa muito preservada, reservada. Então isso gera muita coisa, muita especulação. Por que sai de madrugada? Se tem alguma coisa a ver com bode, se tem alguma coisa a ver com Satanás. Então eu muito pelo contrário, não quero ofender nem nada. Eu só quero saber, porque as pessoas têm essa noção, assim, pelo que ouvem falar, esse mistério todo, mexe com a imaginação da gente. Então o que é mito e o que é verdade? Vocês realmente se vestem de preto, com capa preta, usam esses rituais? Por que disso? Olha só, para começar, as pessoas, elas têm uma tendência natural, instintiva, de ter medo daquilo que é desconhecido para ela. Hoje, não existe nada em relação a esse tipo de coisa, ordens secretas e tudo mais, que seja realmente escondido. Com a divulgação da internet, dos livros, não tem nada hoje que qualquer pessoa, não tenhamos acesso. Não tem nada de misterioso. Mas, por exemplo, se eu quiser ir hoje ver lá uma... Como é que vocês chamam isso? Essa reunião que vocês fazem? É uma reunião mesmo. É uma reunião. Se a gente quiser participar de uma reunião, não pode, né? Não pode. Então, é uma coisa secreta. Não é igual um culto, que se eu quiser hoje numa igreja, eu entro, entendeu? É uma coisa aberta. Isso é uma coisa secreta. Por quê? Por que é secreto? Porque nós passamos sempre por um processo de iniciação quando nós entramos. Que é aí que entram as histórias de matar bode, esse tipo de coisa. Mas tudo isso, eu posso garantir que eu tô lá dentro, eu não sou uma pessoa que gosta de falar mentira sobre o que acontece lá dentro, isso é mentira. É um mito. E a média é 1º de abril, já passou. É um mito. É realmente uma mentira. Aí você entra na origem de todas essas histórias inventadas. Que isso começou bem antes da Idade Média, mas na Idade Média, com a Inquisição da Igreja Católica, com esse tipo de coisa, com o fim dos Cavaleiros Templários, tudo isso foi se escondendo cada vez mais, isso foi se tornando cada vez mais secreto.
entendeu? Aí, o ritual de iniciação é um ritual pelo qual você passa para você fazer seus juramentos. Mas nenhum tipo de juramento, por exemplo, de fidelidade a um único Deus, de fidelidade a um ser superior ou a Satanás, igual outros dizem, nada disso. O juramento, ele é sempre feito em virtudes. Por exemplo, eu vou prometer ser um filho melhor. Eu prometo... É uma filosofia de vida. Você jura em função daquela filosofia. Maçonaria não é religião. É uma filosofia, né? Ou seita.